dando andamento ao caso do Wallace, que para quem não viu de primeira ontem, a gente trouxe aqui com o Demetrio Vecchioli o início desse caso, o jogador campeão olímpico do vôlei, que fez uma enquete nas redes sociais perguntando a respeito de um tiro na cara do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Houve forte reação de autoridades, do próprio Sada Cruzeiro, que é o clube ao qual ele está vinculado, primeiro manifestando uma nota, depois a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, também se manifestando, a ministra do Esporte, a Ana Moser, também se manifestando, e o blog do Juca Kfouri traz uma nova informação a respeito desse caso, de que a Advocacia Geral da União está pedindo ao COB, ao Comitê Olímpico Brasileiro e à CBV, o banimento do Wallace. A gente trouxe ontem também o vídeo do pedido de desculpas do Wallace em relação a esse caso, e no blog do Juca Kfouri tem essa informação de que a Advocacia Geral da União, a AGU, pede ao COB e à CBV o banimento do Wallace. Vou ler um pouquinho dos trechos dessa reportagem para vocês. A AGU apresentou representações contra o jogador Wallace no Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro e a CBV, a Confederação Brasileira de Futebol. Na representação obtida pelo UOL e pelo blog do Juca Kfouri, a AGU aponta a violação do artigo 243D, incitação pública ao ódio ou à violência, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e uso indevido de expressões discriminatórias e incitações a práticas de ato de violência por meio das redes sociais. Como consequência disso, a AGU solicita ao Conselho a instauração de processo disciplinar, aplicação de penalidades máximas previstas em ambos os códigos. Multa de 100 mil reais e banimento do esporte do jogador campeão olímpico. Os advogados da União requerem ao COB a habilitação da AGU para atuar como terceira interessada nesse processo. E aí o blog do Juca Kfouri mostra na íntegra essa nota da AGU, que pede, então, na pena máxima, esse banimento. Abre aspas. A AGU pede ao Comitê Olímpico Brasileiro e à Confederação Brasileira de Voleibol instauração de processo disciplinar em desfavor do jogador de vôlei Wallace Leandro. Então, está aqui a íntegra de toda essa apresentação, que é a medida máxima possível para um esportista, no caso como esse, pelo que o Juca explica no blog dele. Você pode ler tudo isso na íntegra no blog do Juca Kfouri, mas é o pedido de pena máxima pelo crime cometido pelo Wallace, Bruno Andrade. Se é crime, tem que ser punido, tem que ser investigado, denunciado, entre outras situações, porque toda manifestação política, sendo ela de alto nível, respeitosa e dentro da lei, são aceitáveis, independentemente se você é de esquerda, do centro ou de direita. No caso do Wallace foi grave, foi um ato criminoso, não se faz, ainda mais ele sendo a figura que é, alguém tão importante para o esporte nacional, que sofra, assim, as consequências e que, acima de tudo, sirva de exemplo para que eventuais próximas manifestações políticas contrárias ou ao contrário das contrárias, ou aceitáveis, ou da situação, ou da oposição, sejam feitas no maior respeito possível e dentro do ato democrático, dentro da democracia, dentro do respeito e, acima de tudo, dentro da lei, que sofra as consequências e que sirva de exemplo para que daqui em diante pessoas famosas ou não famosas, mas especialmente as famosas, com o grau que tem de importância o Wallace para o vôlei e para o esporte nacional, pensem duas vezes antes de cometer esses absurdos, para não dizer crimes.